a companhia de vocês aqui, somente nesse período que é tão festivo, em que vocês optaram por trocar as festas, as festividades, pela companhia do Cristo, por ter optado pelo banquete espiritual que a nossa casa tem a oferecer a vocês neste período tão festivo, não é isso? E ano novo, homem novo. Esta é a época em que nós fazemos um monte de promessas, não é? De renovação. E talvez era isso que vocês esperavam que eu ia falar hoje, mas não é nada disso. Então não vou falar nada sobre isso. Na verdade, o que eu quero trazer hoje para vocês é a perspectiva, é a realidade da evolução para um mundo regenerado. Porque, como Cristo nos ensinou, os tempos são chegados. E por que eu desenvolvi esse tema? Primeiro é importante eu deixar uma coisa muito clara para vocês. A primeira parte do que eu vou falar aqui hoje está baseada nos livros, né, principalmente de Allan Kardec e em alguns de Emmanuel, de Chico Xavier. Mas a segunda parte é dedução minha e é factível de erro. Então eu preciso alertar a vocês isso, que são pensamentos que eu desenvolvi com base naquilo que eu li. E tudo começou com a leitura de um livro não espírita. Eu acho muito interessante que tem livros que eles provocam, quando nós fazemos a leitura, né, alguns desdobramentos, alguns pensamentos. E é o que este livro que eu vinha lendo me trouxe. Né? Teve certa altura que ele me introduziu a um raciocínio que eu parei e falei, opa, pera um pouquinho. Deixa eu voltar lá nas obras de Kardec e dar uma olhada, porque eu acho que isso que ele está dizendo aqui, eu já vi ali no Kardec. Deixa eu ler de novo. Né? Aí eu fui na Gênese dar uma lidinha lá. E depois eu falei, não, pera um pouquinho, mas a Gênese está muito ligada com A Caminho da Luz, que o Emmanuel escreveu. E lá também eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso que está aí. E aí eu fui lá no A Caminho da Luz também fazer uma releitura. E é muito interessante que quando nós olhamos com outros olhos, muitas vezes aquilo que nós lemos e que ficou despercebido salta aos olhos da gente. E aí a gente fala, nossa, como é que eu li isso e não reparei de quando eu li lá atrás? Né? E foi isso que aconteceu. E aí eu fui me lembrar também do nosso curso de Aprendizes do Evangelho. E aí se liga tudo, e é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Estão preparados para a viagem? Então vamos lá. Então aí na Gênesis, capítulo 11, né, lá no item 4, Kardec nos narra algo que nós já vimos aqui muitas vezes. Né? Os mundos progridem, fisicamente, pela elaboração da matéria, e moralmente, pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender à hierarquia dos mundos, operam-se mutações na população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelos que são excluídos da humanidade, a que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados.
onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão, por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Vocês se lembram desse texto, não é isso? Mas eu gostaria de chamar a atenção numa palavrinha que está ali, que é o foco que nós vamos estar vendo hoje. Né? Está ali. Mutações. Operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. Depois nós vamos lá para o Caminho da Luz, a obra de Emmanuel, né, psicografada por Chico, e ele nos conta, que nós também já conhecemos, né, há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo da civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Parece até uma repetição, né? Olha como estava bem alinhado com o que o Kardec havia ensinado. Aí ainda continua. Com o auxílio desses espíritos degregados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operaram ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes. Portanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processa com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Eu queria chamar a atenção para vocês do que eu fui pondo em negrito aí. As falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caráteres biológicos da raça humana. Ainda que a moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. E finalizando, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Então, o que eu queria, com base nisso, trazer para vocês hoje? Né? Todos nós sabemos sobre a transição de mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Tudo isso nós já aprendemos. Né? Mas o mais importante
é estes pontos que, pelo menos eu não havia percebido tão claramente, como ali estava descrito que a espiritualidade ia trabalhar a genética, ia trabalhar o nosso corpo físico para que os capelinos pudessem encarnar na Terra. Vocês se lembram, né? Quando nós estudamos Aprendiz do Evangelho? Lembram? Nós até brincávamos, né? Se for procurar o elo perdido, nunca vai ser encontrado porque foi lá na espiritualidade. Então é muito interessante, porque o livro que eu vinha lendo, ele vinha falando justamente das modificações genéticas que a humanidade vinha sofrendo. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês. As mudanças em que o nosso corpo físico teve que sofrer para que o macaco virasse o Homo sapiens. Para que isso tudo pudesse ocorrer. Então imaginem, não é? Vocês que leram o livro Missionários da Luz, e lá, né, o André Luiz teve a oportunidade de ir até os centros lá no nosso lar, quando a preparação para a encarnação ela é programada, e lá o André Luiz vai mostrando para nós o cuidado da espiritualidade para moldar o nosso corpo físico, para que a gente possa vir à Terra cumprindo a nossa jornada e a programação. Então imaginem agora o trabalho que a espiritualidade teve que desenvolver para transformar os habitantes primitivos da Terra de maneira a que pudesse vir até nós esses capelinos que eram muito mais evoluídos do que nós. E aí, para ilustrar um pouquinho, eu trouxe aí algumas figuras para a gente começar a entender, né? Então aqui é o Australopithecus anamensis, que tinha acabado de descer das árvores, estava começando a caminhar sobre 2 pés, mas ainda trazia muitos traços primitivos. E aí, lá no plano espiritual, os trabalhadores do Cristo, nos seus laboratórios, começaram a manipular os genes, começaram a trabalhar com a genética para começar a produzir alterações genéticas no corpo físico, para que fosse possível que espíritos mais purificados, mais avançados, pudessem adaptar-se a um corpo humano nas condições da Terra. E aí nós temos o Australopithecus afarensis, que vocês já podem notar o trabalho genético da espiritualidade, o avanço que eles começaram a promover para que a realidade pudesse vir a ser. Depois aí o Australopithecus africanus, já mais ereto, né, com um porte mais, né, já mais adaptado para caminhar sobre 2 pernas, para poder se locomover, né? O Australopithecus robustus, já bem maior, né, já com uma capacidade maior, com mais habilidade nas mãos e tudo mais, né? Transformações genéticas, né? E finalmente vocês observam que até aqui nós estávamos falando de Australopithecus. E aqui nós já temos o Homo habilis. Por que dessa diferença? Eu vou contar para vocês. Porque a partir desta possibilidade aqui genética, os capelinos já começaram a ter condições de habitar esses corpos. As mudanças já tinham se operado de maneira que os capelinos mais primitivos já conseguiam suportar este corpo físico e já podiam começar a habitar no planeta Terra. O Homo erectus, o Homo de Neandertal, até que se completou as mudanças genéticas e aí finalmente nós temos o Homo sapiens. Então, como o Emmanuel narrou, requereu milênios de transformações, de estudos genéticos, de trabalho incessante no plano espiritual para que essas mudanças pudessem se operar até que o capelino pudesse vir e promover toda a grande mudança que se operou na Terra. E aí nós deixamos de ser um mundo primitivo para iniciarmos o processo
de mundo de provas e expiações. Mas antes dos capelinos virem, esses corpos, eles tinham espíritos neles. Primitivos. Primitivos. Muito primitivos. Ah, sim. Bem primitivos. Porque todo corpo encarnado, já naquela condição, já tinha um espírito nele. Mas eles ainda não tinham o livre-arbítrio. Era mais um espírito animalesco? Mais animalesco. Eles ainda não tinham pleno domínio do livre-arbítrio. Ah, sim. Eles ainda não poderiam ser sujeitos a todo aquele processo de provas e expiações e tudo mais, porque eles não tinham consciência. As leis de Deus ainda não estavam bem gravadas no seu espírito. Eles eram bem primitivos. Esse foi o grande avanço. Então, qual é o próximo passo? Porque nós temos que entender que tudo, a grande lei, uma das grandes leis do universo é a lei da evolução. Todos nós estamos sujeitos. Então, o próximo passo aí é o nome que eu dei. Então, depois do Homo sapiens, o que estará por vir? Eu chamei de Homo regeneratus, que é aquele que vai começar a encarnar na Terra a partir do momento em que nós formos no mundo de regenerado. Eles já estão entre nós. Talvez algum de nós, quem sabe, já sejamos homo regenerados. Essa nova geração que está aí. Porque este é o caminho traçado por Deus. Então, esta é a linha da nossa evolução física. A evolução no corpo físico. Para que este processo dessa lei divina pudesse se realizar no nosso corpo, na nossa parte material. Então foi um grande caminho, milênios nós tivemos que percorrer para podermos chegar na condição de sapiens, aqueles que têm conhecimento, aquele que tem inteligência suficiente na parte de conhecimento mesmo, não na parte moral. Mas mais importante do que essas mudanças físicas, e que são evidentes, é bem evidente, né? As modificações foram grandíssimas. A transformação mais importante que ocorreu não foi no corpo, foi o que estava dentro, no nosso cérebro. Se vocês compararem o cérebro lá do Australopithecus robusto para o Homo sapiens, a diferença do tamanho do cérebro e na sua capacidade foi enorme. Por quê? Porque nós estamos falando de homens primitivos e de homens que já têm inteligência. Então, o centro no corpo físico da inteligência é o cérebro. Então, as principais transformações que tiveram que ocorrer foram no cérebro, para poder receber os capelinos aqui entre nós. Agora, eu vou dizer para vocês, para mim, eu acho que Deus é muito econômico. Porque, venhamos e convenhamos, para tomar conta do universo, uma coisa que é infinita, Deus não pode ficar criando leis particulares. Não, eu vou criar uma lei só para funcionar na Terra. Não é assim. Então Deus, ele é econômico. Quando ele cria uma lei, ele cria uma lei para todo o universo. Não é isso? E essa lei, ela é perfeita. E essa lei é imutável. Então eu faço uma pergunta, e aí eu já estou entrando nas minhas conclusões. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi o processo para os capelinos virem aqui? Nós vimos aqui, não foi isso? Mudanças que tiveram que ocorrer através da espiritualidade comandada por Cristo e por todos os seus trabalhadores para operarem uma série de transformações para se tornar possível a encarnação dos capelinos aqui. Não é isso? E, se vocês prestarem atenção, Emmanuel diz que Capela, naquela época, estava passando por transformações semelhantes a que nós estamos passando hoje. Vocês estão acompanhando? Então, hoje a nossa realidade é exatamente semelhante à realidade de Capela
há milhares de anos atrás. Se a realidade de nossa hoje é igual a de Capela, e se as leis de Deus são imutáveis, são perfeitas, o que está acontecendo conosco hoje é o mesmo que aconteceu com Capela. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se nós tivemos que sofrer uma série de mutações físicas, no cérebro principalmente, para que os capelinos pudessem vir aqui, se nós estamos passando por transformações hoje e vamos atingir o mundo regenerado, é, para mim, muito claro que nós estamos passando por uma série de mutações hoje, a fim de que os espíritos regenerados possam encarnar na Terra hoje. Então eu acredito que nós estamos passando por transformações, são muito sutis, porque você não vai perceber grandes saltos, porque não é assim que Deus trabalha, mas o nosso corpo físico está passando por mutações, está se suavizando, está se transformando, a fim de que esses espíritos mais evoluídos que estão vindo para encarnar aqui já como mundo regenerado, possam habitar os corpos. Porque se no tempo lá atrás, os nossos corpos primitivos não permitiam que os capelinos encarnassem, a nossa realidade hoje também não permite que esses nossos corpos, já um pouco melhorados, possam receber espíritos muito mais evoluídos que estão vindo para cá. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Este é o homem novo, que eu acredito que já estão aqui conosco. E se no passado a grande transformação foi no cérebro, eu deduzo que o nosso cérebro está passando por transformações muito lentas, muito graduais e muito sutis, para que os espíritos regenerados possam estar encarnando entre nós. Grandes transformações estão acontecendo. Só que elas são muito lentas e a nossa capacidade perceptiva hoje não permite que nós ainda captemos. Os médicos, os recursos da medicina que nós temos hoje ainda não conseguem captar essas transformações. Mas nós estamos passando por mudanças radicais no nosso corpo físico. Nós estamos nos transformando gradualmente em corpos muito mais ajustados, muito mais melhorados. E eu acredito que o salto será tão grande quanto este. Quando o processo se finalizar, quando a Terra for um mundo regenerado, eu acredito que o salto que vai haver no nosso aspecto físico vai ser tão grande quanto este. E eu acredito que o salto que vai haver na nossa capacidade, eu não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente, a nossa capacidade do cérebro vai ter um salto enorme. Vocês já devem ter ouvido que nós usamos, até Raul Seixas, ele foi, né, quem gosta de música, né, que ele falava lá, né, qual é a música que ele falava? Acho que nós usamos não sei quantos % da nossa cabeça animal. Como é que é, André? Você que é um... aquela música que ele falava, não sei o nome da música. É ouro de tolo, né? Ouro de tolo, você não usa 10% da sua cabeça animal. Então vejam bem, nós usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Nem isso. Alguns nem isso. Então veja, então o que eu estou dizendo é que este nosso cérebro, ele vai provavelmente ao final deste ciclo, nós vamos usar 100% da capacidade do nosso cérebro animal. Nós vamos estar expandindo, nós vamos estar sofrendo mutações que vão nos habilitar para todo este processo. Porque assim é. Assim foi e assim vai continuar sendo. Porque Deus, de novo, Ele é perfeito, Ele é imutável e as suas leis, elas são eternas. Vocês conseguem imaginar onde nós vamos chegar? Imaginem o que significará um mundo regenerado para nós. De tudo isso, as transformações que vão estar acontecendo.
como será o nosso corpo daqui a milênios? Porque, ó, não tenha dúvida, nós somos herdeiros de tudo isso. Nós vamos estar lá, se Deus quiser. Nós vamos ter esses corpos muito mais sutis, corpos muito mais evoluídos fisicamente do que nós temos hoje. E eu tenho dentro de mim a certeza de que o salto vai ser enorme. De que este mundo regenerado vai ser um local fantástico. Porque além de ter os corpos, nós vamos ter a inteligência, mas nós vamos ter um diferencial enorme, que é a moral, também trabalhada. Então vocês imaginem, né, uma inteligência muito maior, porque nós vamos saltar de 10% para 100% do uso do nosso cérebro, e nós vamos ter um salto muito maior ainda do aspecto moral. Não é tudo perfeito, porque ainda é um mundo regenerado, mas já vai ser um salto tão grande quanto o salto da aparência. Como diz o outro, né, Marcos? Não vai deixar de existir. O mal ainda vai existir, O mal ainda vai existir, mas o bem vai predominar. Vai ser acima de 51. Vai predominar. Então foi essa viagem que eu comecei a fazer. E eu comecei a ficar muito feliz. Eu comecei a ficar muito esperançoso e ver o mundo e procurar olhar as transformações que estão acontecendo e começar a estar mais atentos, porque tudo começou, como eu procurei trazer para vocês, quando a gente lê as coisas e não enxerga, né? Então eu pensei assim, poxa vida, se eu li a Gênesis, se eu li o Caminho da Luz e não vi que lá estava escrito tão claramente toda essa modificação genética que foi operada e que está sendo operada hoje em dia, né, talvez eu também não estava atento para poder enxergar isto no nosso dia a dia. Apesar de que ainda o mundo necessita muito para se tornar melhor, mas se nós tivermos olhos para ver, nós vamos ver quanta coisa boa está acontecendo. Se nós voltarmos 10 anos, se nós voltarmos 50 anos, olha como nós tivemos um salto enorme. E são 50 anos, gente. Imaginem os próximos 50 anos. Não, Marcos, eu não vou tão longe assim. Eu falo de 90 para cá, para definir aqui nos Estados Unidos. Eu falo das ligações que a gente fazia para o Brasil. Primeiro, a gente só fazia DDD, ligação direta. Aí, quando apareceu o Skype, e hoje em dia faz isso. Eu estou aqui, o pessoal lá no Brasil também tem. E o que acontece é que um avanço, o tempo que leva para ter um avanço lá atrás, então antigamente o ritmo de mudanças ele era muito lento, mas conforme nós vamos tendo avanços, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Basta a gente querer estar up to date com nossos celulares. Né? Mas eu acho que até espiritualmente, hoje em dia está muito em ênfase, assim, a gente vê. O chique hoje é uma pessoa que cuida da mente, entendeu? Hoje está todo mundo se tratando, todo mundo que quer fazer um tratamento de psicólogo. E eu acho que a humanidade está ficando melhor. Hoje todo mundo quer ser bom. Porque eu acho que, há uns tempos atrás, era muito forte o ruim, então a pessoa tinha prazer de ser ruim, hoje em dia virou. Exato. Então todo mundo assim, eu pessoalmente eu falo assim, eu não tenho inveja de nada, eu tenho inveja quando eu vejo uma pessoa estabilizada emocionalmente, que você vê que ele brota amor. Então o chique hoje é uma pessoa que trata todo mundo bem, que é educado. E isso, ao meu redor, eu vejo isso muito, muito forte. E eu faço uma O pergunta. bem está muito maior do que o mal. E eu faço uma mesmo meu pergunta. ciclo. Isto é o quê? É evolução intelectual ou é evolução moral? Hã? Moral. 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 Mas
Mas você vê isso nas crianças hoje. Uhum. As crianças hoje são muito melhores que nós mais velhos. Exatamente. Mas Muito é o processo, porque aí nós temos que entender, porque a gente fala a evolução moral, mas a evolução moral, ela está sendo capacitada pelas mudanças físicas que nós estamos tendo. O uso do cérebro, o uso de áreas no nosso cérebro que não vinham sendo utilizadas. Eu estava vendo ontem ainda uma série, primeiro que eu já adoro ele, que é o Morgan Freeman, né? E ele tem uma série lá no Discovery, no National Geographic, que é A Procura de Deus, né? E ele vai buscando as religiões e tudo mais. E ele se sujeitou a um cientista aqui nos Estados Unidos que ele está fazendo pesquisas com relação à religiosidade, né? Mas ele tá vendo o que a religiosidade afeta no cérebro. Então ele foi, depois vocês podem procurar lá para assistir, ele foi a este médico e o médico ele dá um material radioativo que injeta nele, né, e coloca ele num scanner lá, né, e tal. E o que acontece? Primeiro ele vai ficar em estado normal e vai escanear o cérebro dele. E aí depois ele vai entrar em meditação e em oração, em contato com Deus. Tá? E escaneia ele. E vai olhar o que acontece no cérebro. Porque esse líquido, como ele vai através do sangue, e quando você está em atividade, o sangue circula no cérebro. Então, através desse líquido, no exame ele se mostra brilhante, mostra quais áreas do cérebro foram ativadas em cada etapa do processo. E aí mostra o cérebro dele, as diferenças em estado normal, em oração ou em ligação com Deus. E o médico vai analisar esse tipo de coisa. É um estudo interessantíssimo e mostrou o cérebro do Morgan Freeman. Ele ficou, acho que foram 12 minutos em oração, em meditação, buscando se elevar espiritualmente, né? E as áreas do cérebro que foram ativadas. É muito bonito de ver. Então isso é o uso do nosso cérebro, da nossa capacidade que está evoluindo. E nós estamos crescendo neste aspecto. E por isso que as crianças de hoje são muito melhores. Porque se a gente for fazer um estudo do cérebro deles, já é diferente do nosso. Isso são mutações que a espiritualidade está promovendo para cada novo espírito que está encarnando. Mutações no corpo físico para receber espíritos mais depurados. Porque é necessário. Se vocês forem lá recordar o nosso estudo de aprendiz do Evangelho, a gente falava lá quanto tempo demorou para Cristo poder se moldar ao corpo físico, né? Então, o quanto foi difícil aquele espírito conseguir se encaixotar para caber nessa miséria que é um corpo físico nosso atual. Então é por isso que estão sendo feitas modificações genéticas, físicas, porque para poder comportar espíritos cada vez mais evoluídos. Então, neste final de ano, o meu intuito em trazer este assunto para vocês é trazermos essa alegria, trazermos essa esperança desta renovação, porque o ano, para nós encarnados, é um ciclo que nós inventamos, não é isso? Para marcar a passagem do tempo, e aí simplesmente é ciclo que a gente está medindo, né? Para a espiritualidade, esse ciclo talvez não tenha muito significado, mas lá também há ciclos. E a Terra está passando por um ciclo enorme, e é um ciclo fundamental para nós, que é o ciclo que está se completando da transição de mundo primitivo, depois para mundo de provas e expiações, e agora estamos no ciclo de provas e expiações para regenerado. E este ciclo, ele está marcado por uma série de modificações na psicosfera e em tudo mais, mas fundamentalmente
são necessárias modificações físicas para que esses novos espíritos mais evoluídos possam encarnar na Terra. E a própria Terra está passando por modificações. Com certeza, porque a Terra é a soma de todos nós, né? A Terra é um ser vivo, tanto quanto nós que habitamos nela, né? E ela também tem o seu ciclo. Ela está passando por um ciclo. E da mesma maneira como nós estamos promovendo essas modificações, quando nós moralmente estivermos mais avançados, nós vamos aprender a respeitar muito mais este órgão vivo que é a Terra e vamos aprender a conviver muito melhor com ele, sem necessitarmos destruirmos, agredirmos tanto quanto nós agredimos hoje. Então a própria Terra vai se beneficiar de todo esse processo. E a própria Terra fisicamente vai ser algo melhor do que é hoje. Porque esta é a lei, esse é o ciclo, envolve a todos nós. A Terra é a soma de todos nós. É aquele que nos acolhe. Então é essa mensagem de esperança, de alegria. Apesar de todas as dificuldades, estamos caminhando para algo muito melhor. É muito lento, é muito gradual, mas não tenham dúvida, é irreversível. Ela está caminhando e, como eu falei para vocês, cada mudança, cada tempo que leva uma mudança, a partir de que ela se realiza, vai ser menor para a próxima mudança. E vai ser menor, e vai ser menor, e vai ser menor. E quando nós menos esperarmos, vai haver um salto não pular faz, não, mas vai ser cada vez menos tempo requerido para que as novas transformações venham. E as coisas vão acontecer numa velocidade melhor do que temos hoje. E aonde nós vamos chegar? Na perfeição? Não, vai demorar. Eu acho que o próximo passo... o próximo passo é isso daí. Nós vamos cada vez mais nos aproximar do nosso modelo. Cada vez mais nós vamos nos assemelhar a ele. Cada vez mais nós vamos estar caminhando na direção dele. Moralmente, fisicamente, intelectualmente e tudo mais. Porque assim Deus quer, assim Deus traçou. E assim nós estamos caminhando. É a lei. E ela é perfeita e é imutável. Então, assim como houve aquela mudança que foi extremamente significativa para a Capela, e Capela teve um salto muito grande quando aqueles nossos irmãozinhos vieram de Capela para cá, nós também estamos aí, já neste processo, e a Terra já está se melhorando. É que é muito lento para o nosso padrão e a gente não consegue enxergar, mas está aí. E nós estamos nos transformando em coisas muito melhores, graças a Deus. Que tenhamos uma transformação individual de cada um de nós de forma positiva. Que nós possamos compreender e colaborar com este tempo que estamos vivendo. Que nós nos enchemos de alegria com o futuro que nos aguarda muito em breve. E que este ano novo, só que agora eu quero que a gente entenda, não um ano como 365 dias, mas o ano como uma etapa, assim como o ano cada ano é uma etapa que nós vamos vencendo, né, e vamos contando essas etapas, que este ano novo regenerado, que este ano novo, que seria o mundo regenerado que está aí para nos abraçar, que ele possa se realizar e que nós tenhamos a esperança, a certeza e tenhamos a alegria de fazermos parte disso tudo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano novo, cheio de coisas maravilhosas para cada um de nós. Tanto o ano de 365, como o ano de regeneração que estamos aí. Muito obrigado.